Olá, alunos e alunas, vamos para uma reparação de um iPhone 16 Pro. Eu vou pegar aqui a minha separadora e colocar na temperatura de 80 graus para começarmos a desmontagem. Esse aparelho tem uma falha na tela e na câmera frontal. Então eu vou primeiro fazer o aquecimento, vamos retirar o display e verificar se não foi algo ligado ao impacto que esse aparelho mostrou. Já mostrarei para vocês como a tela está e aonde bateu, onde teve esse impacto bem na câmera frontal, parando a câmera frontal e quebrando o display. Vamos ajustar aqui em 80 graus a temperatura para aquecimento, para desmontarmos aí o display. Esse display efetivamente está com a condição de funcionamento que dá para ser usado para teste posterior ao reparo, então vou tirar com todo o cuidado, removendo os parafusos Pentalobe para começar. Então vamos remover aí os dois parafusos Pentalobe, tirando os dois parafusos, ok? Dois parafusos removidos. Vamos colocar os Pentalobes aqui no nosso mosaico de parafuso. Vamos partir para o aquecimento do nosso display. Vocês vão ver que ele levou uma pancada bem grande exatamente onde está a câmera frontal, e a câmera frontal não está funcionando. Eu acredito que a câmera frontal danificou por esse impacto e a tela também está danificada. Viu aí que a tela também está danificada? Então, porém, essa tela ela serve para testes na bancada. É um 16 Pro e essa tela aí serve para que a gente faça testes aí de reparo. Eu vou ter todo o cuidado para retirar, para não piorar ela, afinal de contas até o touch dela funciona. Então, para testes em bancada, ela é perfeita. Então vamos aí, olha lá como é que ela está perfeita. Ela funciona touch, ela está com esse risco e esse quebrado, mas o touch funciona. Então, a nossa câmera frontal não abre, ó, só abre a câmera traseira. A câmera frontal, quando eu aciono, não aciona a câmera frontal. Fica só a câmera traseira aparecendo. Então, nada da câmera frontal. E deu para perceber que tem um impacto bem grande aí no display, exatamente embaixo da câmera frontal. Então, vamos lá, aquecer. Deixarei por volta de 3 minutos aquecendo o display a 80 graus. Vamos deixar em média 3 minutos. Eu vou usar álcool isopropílico e as ferramentas de desmontagem. As lâminas plásticas, eu vou usar uma lâmina Eagle, 2 lâminas Eagle, para fazer a desmontagem desse 16 Pro. Lembrando, vou desmontar a tela com todo cuidado, como se fosse uma tela boa. Então, vocês vão acompanhar um processo aí passo a passo, devagar, tranquilo, porque eu não quero piorar a condição dessa tela. E, na verdade, até é bom, né, gente? Porque muitas vezes o cliente, a gente nunca sabe como o cliente é. Às vezes o cliente quer o serviço de volta, quer cancelar, a gente tira a tela de forma inequívoca, sem erro, e pode voltar a tela de novo e deixar a tela igual estava anteriormente. Se você, a tela está quebrada, não vou ter cuidado. E se o cliente quiser cancelar o trabalho? E aí? Como é que faz? Você vai deixar a tela original para ele? Então, é importante também a gente fazer o trabalho, mesmo com a tela quebrada, com o maior cuidado possível, como se fosse a tela boa. Então, deixar o aparelho aquecendo, 80 graus aí, 3 minutos. E já vamos começar a desmontagem. Vou pegar as lâminas Eagle, o álcool isopropílico. Vamos aí com bastante cuidado para não arranhar o back housing, não quebrar mais a tela. Esse aparelho levou um impacto bem grande na tela, quebrou a tela e quebrou provavelmente a câmera frontal. A câmera frontal está inoperante. E a gente vai fazer a troca do display completo e a câmera frontal, que é junto com o Face ID. Obviamente eu não vou trocar o Face ID, porque eu não quero perder meu Face ID, né? Então eu vou trocar somente a câmera frontal do conjunto do Dot Projector lá. Vamos cortar a blindagem, mas vai ser pós testarmos a tela e verificarmos aí se teve um impacto muito grande, como é que foi a condição aí da nossa câmera frontal, tá? Então o aparelho está aquecendo, cuidado. Não vão esquecer aí o aparelho nessa manta de aquecimento. O legal é que ela tem timer, então ela desliga sozinho, né? Vamos começar a partir aí, ó. Tirei a lâmina Eagle, peguei uma lâmina nova. Vamos começar aí a fazer as inserções entre o frame e o chassi, entre o frame do display, né? Na lateral, ó. Então, com bastante cuidado, vou fazer uma inserção pequena e vou colocar o álcool isopropílico, ó. Pouco álcool para o álcool adentrar na cola, né, na dupla fase da vedação, né, a cola de vedação que segura o display junto com as travas. Então vou fazendo pequenas inserções aí, ó, mais uma, e colocando álcool isopropílico. Pequenas inserções e colocando álcool isopropílico. E aí vamos aí ganhando terreno, ganhando espaço, sem forçar, sem apertar demais. Pequenas inserções, álcool isopropílico, depois esquenta de novo. E aí vamos. Pequenas inserções, um pouco de álcool isopropílico para ele adentrar
na cola que segura, né, o display, segura o frame, na verdade, né, que é a cola de vedação. E aí, ó, vamos fazer uma pequena inserção. Aí, ó, no detalhe, álcool isopropílico. E agora vocês viram, né? E aí, ó. E vamos seguir fazendo isso aí em todas as laterais. Laterais, por enquanto, né? A gente nunca trabalha na parte superior, inferior e superior, para não danificar a tela. Apesar dessa minha tela estar danificada, eu vou ter o máximo de cuidado possível, igual eu já falei. Então, vamos aquecer mais. Ela vai esfriando e a gente vai fazendo, ganhando terreno. Aí você vai inserindo na lâmina, inserindo álcool isopropílico, esquentando. Inserindo a lâmina, álcool isopropílico e esquentando. E a gente vai esperando aí um pouco o aparelho ganhar temperatura. Você pode usar uma luva, né, se você não estiver muito acostumado em segurar o aparelho com calor, vai estar aí a uns 80 graus, né, então uns 70 a 80 graus. Então você pode usar uma luva sim. Se você não conseguir segurar o aparelho, use uma luva. Use o óculos de segurança. Eu estou com óculos, então é importante você ter os EPIs aí. Cuidado com a lâmina corta bastante, então você tem que ter experiência para usar essa lâmina, tá? Então bastante cuidado aí, ó. Vou inserindo a lâmina e colocando um pouco de álcool isopropílico. Inserindo a lâmina, colocando um pouco de álcool isopropílico. E calor. Então basicamente vai ser esse processo que nós vamos fazer para remover aí o front display AC do nosso 16 Pro. Com bastante cuidado, sem pressa, sem estresse, devagar, sem forçar demais a lâmina. Ó, de leve, muda o lado, de leve. E vamos ganhando terreno e colocando álcool isopropílico, ó. Ganhando terreno e colocando álcool isopropílico. Olha aí, ó. Bem devagar, tranquilo. E a gente já vai ganhando terreno. E o álcool começa a fazer a ação, né? Na dupla face de vedação que segura o frame da tela, no chassi, né, no back house, e aí a gente vai conseguindo fazer a desmontagem. Álcool isopropílico, lâmina, calor. Álcool isopropílico, lâmina, calor. Calor, lâmina, álcool isopropílico. E assim, nessa ordem, a gente vai ganhando aí terreno, colocando um pouco de álcool isopropílico. Aí, ó, devagar, né, tranquilo, pouco, nos cantos, bem tranquilo. Isso, lâmina. E vamos, cuidado, bastante cuidado, sem apavoramento, tranquilo, aquece mais, e aí vai, calor, lâmina, álcool, calor, lâmina, álcool, né? Bastante atenção, cuidado, lembrando aí que a gente tem a bateria interna e tem que ter cuidado para não aquecer demais o aparelho. A temperatura aí 80, 90 graus é tranquilamente suportada por 3 minutos. Essa separadora tem timer, então ela desliga sozinho, tá? Então tem que ter muito cuidado para você não perder o foco no que está fazendo, não deixar o aparelho na prancha de aquecimento e fazer outra coisa e esquecer o aparelho explodir. Então, algo bem importante, né? Então, bem importante, tenha atenção nesse detalhe. Não faça procedimentos de aquecimento do aparelho e tenha outros compromissos em mente. Você esteja focado e dedicado somente para esse tipo de trabalho. Apesar de ser um trabalho bem simples, é um nível 1 bem feito. E o nível 1 bem feito tem que ter atenção, tem que ter cuidado, tem que ter carry para não piorar a situação. A falha do aparelho é só o display e a câmera frontal. Mas envolve muitas coisas, muitos processos, muito cuidado. Se você pular etapas, não fizer esse processo de forma correta, vai acabar colocando mais problema num dispositivo que é caro e é uma falha simples de ser feita. Somente trocar o display completo e trocar a câmera frontal. Então é um trabalho nível 1, nível 2, mas requer um trabalho perfeito. Nível 1, nível 2, de forma perfeita, com habilidade, com técnica, sem colocar mais problema. Então não pule os processos, não avance etapas, faça o passo a passo conforme você está aprendendo aqui, de forma inequívoca, você terá sucesso no seu processo. Então, aquecendo, deixando ele assimilar a temperatura. Estamos trabalhando aí com 80 graus na chapa de aquecimento, na nossa manta de aquecimento, melhor dizendo, né? Essa manta de aquecimento ela é muito interessante, que ela aquece bem rápido, transfere o calor bem e ela tem essa borracha, em formato de borracha que ela é. Esse material não arranha o aparelho, então é bem interessante. E ó, vamos lá, álcool isopropílico e vamos ganhando aí, ganhando posições de levante para fazer o lift na tela. E a gente vai usando a lâmina, vou usar também aí ó, uma lâmina, agora vou usar 2 lâminas também para ficar mais fácil, a gente vai colocando as lâminas, aí, e vamos ganhando território, vamos ganhando espaço.
Esse aparelho nunca foi aberto, então não é algo aqui que vocês estão vendo que é preparado. Não, não é não. Aqui é o caso real e eu também não vou adiantar o vídeo para vocês verem como que não é tão simples assim levantar uma tela com cuidado sem danificar. Tem que ter atenção, tem que ter cuidado, demora. Então nível 1, nível 2, trabalhoso. Pelo menos aí 2 horas desse processo completo de troca de tela, troca de câmera frontal. A gente vai ter que tirar a tampa traseira também, desmontar o Face ID, cortar o Face ID, colocar uma câmera nova, atualizar o aparelho para testar, validar uma câmera nova. Então 2 horas de trabalho nível 1, nível 2, trocar a tela e trocar a câmera traseira, frontal do 16 Pro, 16 Pro Max, qualquer iPhone que seja. Né? Não é simples, não é um trabalho tão simples assim. Apesar de ser um nível 1, nível 2, tem que ter atenção, porque não é tão simples. Eu falo em relação a ser simples, em relação às etapas que não podem ser burladas, né? Tem muitos pontos fundamentais que devem ser seguidos aí na risca, com cuidado, com atenção, sem forçar, sem querer fazer um atalho nos processos, bem devagar, bem tranquilo. A tela tem que ser bem devagar mesmo. Eu não tenho ferramenta de desmontagem? Eu tenho várias ferramentas de desmontagem, mas a tela está quebrada, está trincada em outras partes e muitas vezes a sucção da máquina de fazer o levantamento da tela não pega quando a tela está muito trincada, e essa tela está bem trincada na parte superior aí, tá? Então eu vou ter que fazer efetivamente com a lâmina liga. Na parte inferior, muito cuidado, porque aí está o flex da tela, então tem que ter muito critério, muito cuidado para fazer a parte inferior aí, tá? Bastante cuidado. O aparelho parece que ele ligou aí. Ele ligou, ele liga, né? Ele está com a bateria carregada. Eu vou desligar ele e vou deixar a bateria. Aliás, vou deixar a bateria ligada nele para ele descarregar e a gente poder tirar a tela aí sem problema. Vou deixar ele ligado. Vou desligar aqui, vou deixar ele ligado. A gente já volta para a gente fazer o teste com a bateria totalmente desligada. É isso aí, eu rodei o programa Benchmark nele, ele zerou totalmente a bateria e agora a gente vai fazer aí a remoção da tela sem bateria, então não tem bateria aí para a gente fazer desconexão do flex com segurança aí, sem energia, né? E esgotei totalmente a bateria lá no programa Benchmark e agora temos o aparelho, já estamos esquentando de novo e continuando no processo de remoção da tela. E aí vamos devagar, tranquilo, e fazendo o processo em cada lateral, sem estresse. Como eu falei, esse display está bem trincado, então tem que ter bastante cuidado. E para ter cuidado demora tempo, então tarda tempo mesmo. E assim é. Imagina, você vai desmontar um aparelho para fazer um reparo e vai estragar a sua tela. Uma tela 16 Pro Max é R$2.500, R$3.000, né? E é difícil de conseguir. E uma tela muito fina. Então, não tem como burlar o processo, não. Eu vou tentar fazer a remoção com a chave do Joy da 99 Fix aí, aquela é bem legal. Vamos ver se ajuda já a levantar a nossa tela, que já está quase no ponto. A gente vai conseguir já colocar ela aí, travar bem, já começar a levantar. Aí, vamos ver. Beleza. Acho que a gente consegue agora já dar uma agilizada com a ferramenta. A gente já descolou ela bem, já colocou bastante álcool. Aí, ó. Opa. Já começou a vir, beleza. Começou a vir, a levantar, e a gente vai seguir aí o processo, isso, destravando, isso, a fita de vedação original, ela é muito boa, né? Então aí, ó, vamos tirando, a gente vai começar aí a tirar nossa tela e sem danificá-la, mesmo a gente já sabendo que ela está danificada. Então esse cuidado aí é fundamental e é padrão para fazer um reparo em placa, por exemplo. Vou trocar um flex de carga, vou trocar um circuito de alto-falante, vou fazer um reparo no Face ID, tem que desmontar o aparelho sem estragar. Claro que eu não vou desmontar a tela, né? No caso do Face ID, vou desmontar pelo back, mas no caso de ter que fazer um tipo de reparo que precisa trocar a tela, por exemplo, um sensor ALS com falha, né? Tem que chegar no sensor ALS, tem que trocar a tela, não tem jeito. Então, são certas coisas que não dá para a gente não fazer de forma correta. Aí, agora a tela já está vindo, agora só a parte de cima, cuidado, né? Muito cuidado. Aí tem câmera, cuidado com o líquido que você colocar aí para não escorrer para a câmera, não escorrer para o Face ID, né? Então tem que ter bastante cuidado. Eu vou esquentar só a parte superior agora, já que a parte inferior soltou toda, então não tem necessidade de aquecer mais o display todo. Então eu vou aquecer só a parte de cima do display. E aí a gente vai aquecer só a parte de cima para finalizar aí
a desmontagem do nosso display do 16 Pro. Aquecendo a parte de cima. E a gente vai fazer agora aí a desmontagem do display. E observar como essa câmera frontal está, né? Já zerei a bateria, vou colocar uma câmera nova também e atualizar o software e ver se vai funcionar a câmera. Se a câmera está quebrada, se ela não está quebrada, pelo impacto que ela levou, com certeza ela deve ter soltado aí o circuito interno do flex, da placa da câmera, do sensor, né? Então, a gente tem um trabalhozinho aí que demanda cuidado. Tem o Face ID também, né? A câmera frontal está junto com o Face ID. Então, vou ter que trabalhar com bastante cuidado. Vamos aí, por etapa, a gente aí fazer esse reparo com sucesso e não colocar mais problema, já que é um reparo simples. Só troca de tela e troca da câmera frontal. Lembrando, 16 Pro não precisa de transplantar EEPROM. Se sua tela aceitar a calibração, se não tiver restrita, né, por vínculo no iCloud de cliente ou perdido, a tela vai aceitar a calibração e não vai perder nada. Claro que vai transplantar o ALS da tela original para a tela nova e para ter tudo True Tone, ter o ALS funcionando, ter tudo funcionando e o Face ID funcionando também 100%. Então, aí ó, um pouco de álcool, movimentos aí de um lado para o outro, devagar, bastante cuidado nessa hora aí, ó, muito cuidado, pouco de álcool, pouco mesmo, pouco nas quinas, isso, aí, ok, temos nosso aparelho totalmente aberto, o display, né, primeira vez que o aparelho foi desmontado, íntegro, zero, aparelho novo, né, 16 Pro, e a gente vai seguir agora os nossos testes para a gente avançar nessa reparação. Vamos tirar essa manta daqui e vamos aí agora fazer os nossos testes. Vamos nos testes então. Coloquei o aparelho para carregar para a gente testar a tela. Vamos ver como que a tela, mesmo com defeito, saiu. Aí, ó. A tela não danificou, está funcional. Para a bancada, será uma tela que terá uma serventia imensa, né? Olha aí, ó. A tela está aí, vamos aí partir para a desmontagem já já. Vou fazer a descarga da bateria para a gente trocar a tela, mas a tela dá para usar na bancada tranquilamente. E a câmera frontal, nada de funcionar. A gente vai fazer o reparo dela também. Mas a tela saiu perfeita, sem danos. Somente os danos que ela já tinha, beleza? Aí, vamos lá. Então vamos lá fazer o processo de descarga da bateria e já voltaremos para que a gente faça a desmontagem. Vou usar um suporte para travar a minha tela, né? Vou descarregar a bateria também e zerar totalmente para que a gente faça a desmontagem. Já volto. Estamos de volta e aí já estou com o suporte, bateria descarregada. Vou prender a tela no suporte, remover os parafusos e as blindagens que seguram o flex do display e o flex do ALS. Então vou tirar aí com a chave triângulo, né, os nossos parafusos e as nossas blindagens do ALS e o flex do display e touch. Tiramos aí, ok? Vamos tirar as blindagens. Vamos colocar aí tudo bonitinho, organizado num mosaico de parafuso. A gente sabe que não pode errar nenhum parafuso em iPhone, então não invertam a ordem de nenhum parafuso. Você pode causar um sério risco de danificar sua placa e causar uma falha gravíssima na sua PCB. Então, regra básica, nunca inverta parafuso de iPhone. Tire-os da mesma posição local e sentido e coloque-os na mesma posição local e sentido. Então já temos a tela fora do aparelho. Lembrando, eu descarreguei o aparelho primeiro totalmente pelo aplicativo Benchmark, que força a GPU, CPU. E a tela está aí. Sofreu um dano bem grande mesmo, um impacto. Ó. E eu vou tirar o flex do ALS, para a gente ter o ALS em antena, para transplantar para a tela nova, para a gente ter tudo o funcionamento do Face ID, do True Tone. Não preciso levar EEPROM, mas esse flex do ALS eu preciso, né? Então vou levar esse flex do ALS aí para nossa tela original, nova, de funcionamento perfeito. Vou tirar o flex do ALS dela e colocar o meu. Então, calor, 200 graus, bico fino e calor. Aí, ó, recebeu uma pancada bem grande, né? Tem uma blindagemzinha também aí no flex. Então, vou pegar a minha estação de solda ar quente e vou dar um calor
e tirar aí, ó, aí a nossa câmera frontal. Aparentemente não está quebrada, mas ela levou um impacto grande. Todo aquele impacto da tela pegou nela. Então internamente ela deve estar quebrada, com certeza. Por isso que ela não funciona. Claro que eu vou tentar desconectar e conectar ela de novo, né? Para dar tipo um reset nela, atualizar com ela. Mas se ela não voltar, vou colocar uma câmera nova, atualizar, ver se ela vai validar. Se funcionar, eu vou desmontar aí o nosso Face ID e trocar a câmera frontal. Os danos são complexos, né? Tá tudo legal na placa, na placa nos conectores. O display também, o aro, o chassi tá bom. Aí, ó, o anel de vedação, a fita de vedação, né? Melhor dizendo, a fita de vedação, a gente vai colocar uma fita de vedação nova, depois do reparo finalizado também, né? Então vai ser no final do reparo finalizado, vai ter que limpar tudo isso aí, essa fita de vedação original, e colocar uma fita nova, que não é igual ao original, então fiquem sabendo que não pode montar sem a fita de vedação, tá? Senão vai entrar poeira dentro do aparelho. Então a fita de vedação é fundamental e obrigatória, tá? Então vamos aí, vamos desmontar o nosso flex do ALS e da antena e vamos dar um calorzinho aí, com bastante cuidado para não estragar esse flex. Muita atenção, muito cuidado. 200 graus, ar 60, bico fino, tá? Não coloque calor demais, porque a tela, mesmo sendo ruim, é uma tela de teste, que será uma boa tela de teste pra gente. Então, movimentos circulares aí com ar quente, ó. Calor de leve, uns 40 segundos mais ou menos. E vamos aí esquentar de um lado e do outro, mesclar, cuidado para não aquecer esse lado, não danificar a sua tela, né? Tanto a tela antiga quanto a tela nova. Com o tempo certo, temperatura certa, não vai danificar nada. Então, bastante atenção, bastante cuidado nesse processo. A gente vai começar a fazer a extração aí do nosso flex do ALS para transplantar esse flex e ir para a tela nova e não parar True Tone, não parar Face ID. Lembrando, não precisaremos transplantar EEPROM. O meu display é um display válido, não tem nenhum problema de validação de iCloud, não está em modo perdido, é um display original. É 100% procedente, então vai funcionar perfeitamente o nosso Face ID, o nosso True Tone, todos as nossas funcionalidades. Então vamos esquentar e vamos tirar o flex. Aí, cuidado, vai devagar, tranquilo, sem pressa. Nada de reparo complexo tem que ter pressa. Nada de reparo nível 1, nível 2 tem que ter pressa. O reparo, mesmo o reparo simples, tem que ser feito no tempo certo. Não pule etapa. Então, é um reparo simples, é um reparo nível 1, nível 2? Sim, é um reparo simples. Trocar a tela, trocar a câmera frontal, é um reparo simples. Mas tem processos, passos e tempos obrigatórios. Não avance, não pule etapas. Faça tudo com muita calma, mesmo sendo um reparo simples, tá? Então, calor, devagar, tranquilo, vai soltando, devagar. Isso. Calor. Vai soltando, tranquilo. Sem estresse. Devagar. Ok. Aí. E agora, próximo ao sensor, cuidado aí agora. Isso. Temos o flex removido da tela. E agora vamos para montagem. Na tela nova. Vamos colocar já na tela nova o nosso flex original do ALS. E termos aí o nosso Face ID, o nosso True Tone funcionando perfeitamente. O sensor de proximidade. E não perdendo nada. Inclusive, como eu vou usar uma tela original, não perderemos nada, né? Brilho, consumo, qualidade das cores, o aparelho ficará 100% perfeito. É uma tela caríssima, né? Uma tela 16 Pro não é uma tela barata. Próxima a R$ 2.500 uma tela original. Então vamos conectar aí agora, colocar o sensor, ok? Essa é a minha tela nova. Vou tirar da minha tela original nova. Aí eu já não tenho que ter tanto cuidado, apesar de eu não gostar de fazer nenhum processo diferente do padrão. Mas aí, como é o meu LS de uma outra placa que já não
não tem mais trabalho, então não preciso ficar tão preocupado. Para teste funciona bem, né? Eu não vou também estragar o meu flex. Vou colocar um pouco de álcool aí. O objetivo aí é proteger a tela, né? A tela agora que me interessa. Essa tela é original e nova, então um flex do LS que não vai funcionar na minha tela, que funcionará, mas não terá o Face ID, por exemplo, eu não vou preocupar muito com ele, eu preocupo com a tela. Então cuidado com a tela agora, que agora é a tela nova. Então eu vou trabalhar mais no flex e ter mais cuidado na tela. O objetivo aqui é proteger essa tela nova. Então, aí vamos remover o flex, ok? Pronto, removido o flex, vamos colocar agora... Aí o flex saiu bem, não rebentou nada, dá para usar para teste, que será para teste, beleza? E agora vamos colocar o flex da minha placa original, do meu aparelho, do meu cliente, na minha tela, validando assim o conjunto do Face ID Trutone. Então coloquei o meu flex agora aí com a minha antena NFC, o flex do ALS, na minha tela nova, limpando, dá um acabamento depois também bem aí, né? É importante, sem deixar marcas digitais, fazer um trabalho profissional, tá? Então vamos fazer o talher, a limpeza básica aí, depois a gente vai fazer a limpeza completa aí, antes de fazer qualquer processo final. Então a gente vai fazer por etapas, depois vai passar fazendo a limpeza final em tudo. Pronto, display limpo, tiramos as digitais, aí ó, um cuidado, um carry que é importante, né? Para que o trabalho fique bom. Tá, dando a limpeza, isso. Pior coisa que tem é desmontar um aparelho cheio de marca de dedo, gordura, é horrível, né? Então a gente preza muito pela qualidade, pela limpeza, pelo padrão de fábrica. É uma filosofia old school. Então vamos aí colocar a blindagem agora, colocar o parafuso e partir para o teste e continuar o reparo, verificar se o display vai funcionar e testar também depois a câmera frontal, partir para o reparo da câmera frontal. Colocar o parafuso aí, ok, travado, beleza, travado, ok, não aperte demasiadamente, é o suficiente, só dá uma pequena torção, limpezinha, ok, muito bom. Vamos então conectar nossa tela no FPC do ALS e do FPC do Display Touch. Aí. Lembrando, nossa bateria está 100% descarregada. Vamos fazer uma conexão e fazer um teste na tela. Verificar aí se o Face ID... Opa! Aí, agora foi. Opa! Agora foi. Vamos fazer um teste, verificar se o Face ID funciona bem, pois a gente tem um problema de impacto, né? Eu não consegui fazer um teste legal com o Face ID. Eu quero verificar se o Trutone vai funcionar bem, o Face ID, antes de a gente fazer o reparo na câmera frontal. Então vamos fazer, cada tipo de reparo que eu faço um teste. Então eu nunca faço um reparo completo sem antes testar o que eu faço. Então o primeiro ponto agora é testar se o display vai funcionar bem, se o touch vai funcionar bem, se eu vou ter Face ID, se a câmera frontal tá boa, né? A gente faz o reparo e testa as etapas. Ó, touch aparentemente bem. Vou cadastrar meu rosto aqui agora, ver se o Face ID vai estar operante. Vou fazer um cadastro do Face ID aqui. Movendo o Face ID aqui, vamos ver. E ele estando operante é um ponto importante, porque se a câmera não funcionar, vou ter que fazer uma desmontagem no Face ID. Eu quero testá-lo, né? Se está 100%. Se o flex ficou 100% também do LS. Ó. Vamos testar o Face ID aí, testar o desbloqueio. Já vou mostrar para vocês. Cadastrando, testando. Ok, finalizei o Face ID, o teste, o cadastro. Desbloquear. Face ID, vamos lá, cadastrando. Ok. Movo para um lado, para o outro. Ok, cadastrado. Vamos ver se vai desbloquear agora. Vou criar um código 00000 mesmo. Vamos fazer um teste de Face ID, funcionou.
Ok, Face ID funcionando. Face ID 100% funcionando. Isso é muito bom. Desbloqueou o aparelho perfeitamente, ó. Desbloqueou. Então temos Face ID funcionando. Vamos fazer aí a primeira parte aí, o teste Face ID. Face ID chamou, desbloqueou. Perfeito, aí, ó. Face ID operando normalmente. Face ID operando normalmente. Muito bom, muito bom. Então temos aí o display, Face ID funcionando e agora falta verificar a câmera frontal, que é o nosso segundo problema, né? O nosso segundo problema é a câmera frontal. E aí a gente não tem muito o que fazer em relação a visualmente, a inspeção visual tá boa da câmera frontal. Ela aparentemente por cima não sofreu impacto, porém a gente viu na tela antiga que ela sofreu um impacto, que que quebrou o vidro, mas não na câmera, não quebrou a câmera, mas internamente da câmera com certeza ela quebrou. Vou ter que partir para a desmontagem do back house. E depois que eu fizer o teste final, colocar as blindagens na minha tela. Então, vamos desmontar aí o back house, colocar o reparo da nossa câmera frontal em prática. Depois, se estiver tudo pronto, colocar as blindagens do display e finalizar o reparo. A gente vai colocar a fita também de vedação e vou aquecer agora a parte traseira, né, do nosso 16 Pro e fazer a desmontagem da tampa traseira do nosso aparelho com a manta de aquecimento. Vamos lá. Vamos seguir agora a desmontagem para a segunda parte do nosso reparo. Reparar a câmera frontal. Então vamos lá, separadora 80 a 90 graus, tempo 3 minutos. Vou deixar aquecendo, ajustar a separadora e a manta de aquecimento, para que a gente possa aquecer e desmontar o back agora, a tampa traseira, que é o back house, né? Colocar a câmera para fora do aquecimento. Eu não vou aquecer a câmera, vou deixar para aquecer só no final. Eu nunca coloco a câmera esquentando para não condensar nada dentro dela. Então, eu deixo sempre a parte da câmera para fora da chapa de aquecimento. Então, pega esse macete aí. Álcool isopropílico e as nossas lâminas Eagle de novo. Vou usar as lâminas Eagle e agora uma lâmina plástica também, essa aí, ó, de acetato, para fazer a desmontagem. E a nossa lâmina Eagle. Vou pegar as lâminas novas. Peguem lâminas novas, né, para a gente fazer a desmontagem. A lâmina é muito barata comparada a um back house original, então tem que usar a lâmina. Depois que você usar a lâmina aí, pode usar ela para fazer rebalo, então não vai perder a lâmina, porque a lâmina também tem um custo, né? Então a lâmina Eagle é muito boa para isso. Compre a lâmina original e peguem a lâmina nova e sempre vai limpando quando pegar a cola nela. Então vamos deixar aquecer aí 3 minutos para pegar aquele primeiro aquecimento. Câmera para fora, lembrem disso. Câmera para fora da prancha de aquecimento. A câmera fica para fora. A nossa lâmina Eagle já está aí. Aí, ó, o nosso aparelho já está esquentando, já está assimilando temperatura. A gente vai fazer aquele mesmo trabalho, devagar, ganhando terreno, com a lâmina, aquecimento, lâmina, álcool, aquecimento, lâmina, álcool, aquecimento, lâmina, álcool. Bem parecido com o que nós fizemos a desmontagem do display. Lembrando que eu tenho o flex traseiro da indução, do flash, do microfone, e eu não quero estragar meu flex, muito menos estragar meu back house. Então, atenção, cuidado, carinho, devagar aí, ó, lâmina e álcool. Mesmo processo, lâmina e álcool. Lâmina, álcool, temperatura, devagar, bem tranquilo, lâmina, álcool, temperatura, e aí vai, ó, lâmina, álcool. Deixa o álcool adentrar na fita de vedação do back house, que também vai ser substituída, né? Tem que trocar as duas fitas de vedações do front display e do back house. E depois que o reparo tiver concluído, montar todas as blindagens e colocar as fitas de vedações novas, né? Então vamos aí, calor, câmera para fora, evitando qualquer condensação, aquecimento, calma, paciência, tempo, não tem jeito. Nosso objetivo agora é fazer o reparo na câmera frontal, né? Verificar a nossa câmera frontal que está dentro do conjunto do Face ID, dentro da blindagem do Face ID. Então eu vou ter que cortar a blindagem do Face ID, trocar a câmera com bastante cuidado, montar uma câmera nova. Mas antes disso eu vou atualizar o aparelho primeiro, né? Eu vou colocar a câmera nova no FPC, deixar o Face ID conectado, pegar uma câmera nova, atualizar o aparelho, verificar se não tem falha no circuito também.
Pode ser uma falha no circuito, né? Então a gente não tá aqui para fazer nada diferente do padrão profissional. Então não vamos trocar a câmera sem fazer um teste primeiro, né? E para mim validar a câmera nova, eu preciso de atualizar o aparelho. Então eu vou desmontar, vou tirar o conjunto do Face ID. Antes de eu abrir o Face ID, eu vou colocar a câmera nova por fora, vou atualizar o aparelho, verificar se funcionar a câmera. Aí sim, eu vou é a câmera do meu cliente. Aí eu vou cortar a blindagem e substituir a câmera. A gente nunca faz um processo no achismo. O achismo não existe, né? É teste. E sempre quando eu trocar um periférico, eu sou obrigado a atualizar o aparelho para validar o I2C daquele respectivo periférico. Só conectar uma câmera nova não vai adiantar nada, não vai detectar. Não vai detectar a minha câmera e não vai resolver o problema. Então eu preciso desmontar, desconectar o Face ID, tirar a câmera frontal, voltar o Face ID original, pegar a minha câmera original nova, conectar no FPC, atualizar a firmware e verificar se a câmera vai abrir. Se a câmera abrir, aí sim eu vou desmontar o nosso conjunto do nosso Face ID, do Dot Projector, né, da câmera frontal e da IR. Com bastante cuidado para não empenar o metal lá e não piorar e não colocar mais defeito. A gente sabe que o Face ID funciona, né? Então por isso que a gente faz os testes aí passo a passo em cada step. Eu tenho certeza que o Face ID funciona. Então, se eu tiver que desmontar o Face ID para trocar a câmera frontal, quando eu montar, ele terá que funcionar. Então esse é um dos pontos fundamentais do reparo, fazer cada teste em cada step que você faz. Álcool isopropílico, lâmina, álcool isopropílico, álcool isopropílico, lâmina, álcool isopropílico, calor, lâmina, álcool isopropílico. E aí vai, devagar, passo a passo. Eu vou adiantar essa parte, vocês já viram como que é o processo de desmontagem do display, é bem parecido, então eu vou bem devagar, bem tranquilo, em cada lateral, tranquilo, bem devagar, colocando a lâmina sem adentrar muito a lâmina, só a parte do corte da lâmina entra pouco no back house e na tampa traseira, entra muito pouco e coloco o álcool. Então é bem pouco, ó, e coloco o álcool. Esse é o macete, ganhando terreno, bem devagar, álcool, aí deixa o álcool adentrar, coloca ela no calor, aí deixa o álcool adentrar com a lâmina, coloca o álcool, coloca para esquentar, e aí vai, passo a passo. E aí a câmera sempre lá de fora, esse é um dos macetes, né? E a câmera sempre lá de fora, e eu vou repetidamente fazendo isso aí uns 10 a 15 minutos ainda, porque é bem devagar, pois eu não quero estragar uma tampa traseira original dessas, que tem um custo excessivo e é original, né, gente? Peças, componentes originais, inexistem iguais, original é original. Então eu vou avançar, quando chegar na parte de desmontagem superior eu volto com o vídeo. Já chegamos agora então à parte das câmeras, a parte superior, e é claro que nessa parte eu não vou poder colocar álcool igual eu coloquei nas outras partes inferiores. Eu tenho câmera aí, eu tenho Face ID, e eu não quero colocar calor na minha câmera, então olha como que eu vou aquecer o aparelho. Olha lá, então perceba que eu vou colocar agora ele em 90 graus na minha chapa, e não vou aquecer a câmera. Eu não aqueço essa câmera diretamente, tá? Evitar de condensar, dar vapor de água lá dentro, a umidade. A gente já está poluindo o aparelho com um ambiente aí diferente do que ele foi fabricado, né? Então, vamos aí evitar de colocar muito álcool nessa região, pouco álcool, pouquíssimo álcool nessa região aí.
E a mais lâmina, eu vou usar 2 lâminas inclusive, ó, devagar, bem tranquilo, bem devagar, soltando a parte superior aí para não quebrar nada. O flex está do meio para cima, também tem que ter cuidado aí, né? Então tem que ter cuidado. Bem devagar, bem tranquilo. Aí, ó. E aí evitar o álcool em excesso. Vou usar o mínimo possível de álcool na parte em volta da câmara aí. E o aquecimento que eu vou fazer, pouco tempo, né? E colocar nesse ângulo. Vocês viram aí, ó. Para não esquentar a câmara. E desse jeito esquenta aí o que eu preciso. Dessa forma esquenta e funciona muito bem o que eu preciso. É cuidado, é capricho, mas é um aparelho caro. Então todo carry, todo o amor que você tem com o aparelho do cliente reverte em fidelização, em qualidade do seu serviço. Então um detalhe faz a diferença. É a diferença fazendo a diferença, né? Então parece coisa boba, mas os detalhes fazem a diferença na nossa vida profissional. Então vou ir desmontando, vou usando aquela minha lâmina de acetato plástica também, com bastante cuidado, ela não pode entrar demais e não cortar o flex da indução aí, né? Então com bastante atenção, bastante cuidado, eu vou ganhando território passo a passo, bem devagar, esquentando a quina aí agora, aí ó. E aí a gente vai ganhando território, pega a lâmina e vai levantando bem devagar. O ângulo aí não está favorável, aí ó, agora melhorou para vocês, né? Aí ó, ganhando território, devagar, tranquilo, sem marcar o back house, sem marcar a tampa traseira, trabalho profissional. Esse lado aí dá para usar um pouco de álcool. E a gente vai colocando um pouco de álcool e fazendo uma leve força. E a lâmina vai adentrando, leve força e álcool e temperatura, ó. Pouquíssimo álcool. O álcool vai ajudar a vedação, a dupla face da vedação e soltando, né? E a temperatura e a lâmina e o movimento. É tudo uma questão de trabalhar devagar, tranquilo, em conjunto, sem estresse, sem pressa. É um nível 1, nível 2, que tem que ser feito de forma muito tranquila, para não causar mais problemas no aparelho desse calibre, né? Um aparelho alta gama, um aparelho caro, que não dá para piorar e colocar mais defeito do que a gente vai resolver dele. Câmera frontal e display. Então, cuidado, devagar, calor, um pouco de calor. Estou aí a 90 graus, 95 graus na separadora, na manta de aquecimento, melhor dizendo. E a gente vai, calor, vai ganhando território, devagar. Não é fácil soltar e desmontar uma tampa traseira original sem danificar, tem que ter experiência, cautela, cuidado, não ter pressa e ter foco no que está fazendo. Aí, com a lâmina de acetato agora, vou passando nas laterais, um pouco de calor, rápido, né, que a câmera está conectada aí, então você percebe que eu fico bem rápido quando a câmera está em contato direto com a chapa de aquecimento, e vamos ganhando espaço. Existe uma grande diferença de vídeos de YouTube preparado e vídeo real. Esse vídeo é um vídeo real, a desmontagem está sendo feita de forma real. Aparelho nunca foi aberto, aparelho novo, aparelho íntegro, nada preparado. Então vocês veem que não é simples remover o back. Com cuidado, com atenção, demora. Por isso tem que cobrar caro, não é barato. Ah, é só trocar a câmera frontal. Você vai me cobrar essa mão de obra para trocar o display? É só trocar um display. Olha a responsabilidade, olha o trabalho, olha o tempo que o nível 1, nível 2 demora para ser feito. Então, tudo tem que ter o seu valor de mão de obra, porque as coisas, se acontecer alguma coisa errada, você é 100% responsável. Então, não cobrem barato, mesmo sendo um reparo nível 1, nível 2. Um reparo nível 1, nível 2 em aparelhos de alta gama, de alto valor agregado, também tem que ter uma mão de obra cara. Então, por exemplo, meu display custou R$ 2.500, eu vou cobrar R$ 1.200 de mão de obra do display, mais o reparo da câmera, tá? Não dá para fazer reparo de graça e assumir a responsabilidade de 90 dias de garantia total. Aí, ó, já começou a gente ter um pouco mais de sucesso. E é devagar, é passo a passo. Nada é tão rápido e tão fácil
como aparece em alguns vídeos do YouTube, que eu vejo que eu fico impressionado. Falei, nossa, porque realmente uma cola original é incrível, né? Quem trabalha com reparo de verdade sabe que é isso aí mesmo, é trabalho, é com cuidado. Aí, ó. Vou passar agora o acetato, com bastante cuidado, somente a quina dele, para já começar a gente já ter acesso a tirar a tampa traseira. Aí, ó. Já estamos fazendo a remoção com cuidado, sem quebrar, sem marcar, sem danificar. E o cliente, ele é exigente. Eu não quero arranhar, não quero estragar, não quero amassar. Eu quero que o aparelho fique perfeito e impecável depois da montagem. Então tem que ser devagar. Aí, ó, o acetato vai ajudar bastante, ajudar a soltar a cola de vedação que segura a tampa traseira. Aí, ó, praticamente solta devagar. Vamos aí cortando ela, bem tranquilo, sem estresse, sem pressa, sem adentrar demais ela, que ela quer dentro e pouco também. Aí, ó, já estamos quase, falta só a parte superior. E já vamos aí finalizar a remoção da nossa tampa traseira. Vamos fazer o nosso último processo aí, já vamos ter sucesso. Aquecer a última vez aí, vamos já. Acho que a gente vai conseguir soltar agora a tampa traseira e ter acesso aí à bateria, desconectar a bateria, descarregar, desconectar o flex de indução e depois partir para o reparo da câmara frontal. Aliás, né, testar primeiro a câmara frontal nova e verificar se realmente é a câmara frontal o problema. Pode ser falha na placa, né? Pode ser uma coincidência. Claro que pela pancada não, mas nunca dá para o achismo imperar, né? Tem que ser feitas as coisas no processo correto. Colocar uma câmera nova, atualizar e testar. Resolveu? Vamos partir para a desmontagem do Face ID. Então, com acetato, vamos soltar na lateral, um acetato, um raio-x, uma carta de baralho. Você pode usar várias coisas aí. Cuidado com o acetato para ele não funcionar como uma guilhotina e não cortar o flex. Então tem que ter essa atenção também quando empregar o acetato. Ele pode entrar aí 2, 3 milímetros no máximo no beck em relação à profundidade. Então cuidado. Né? Não é brincadeira aí não, que o acetato também vira uma lâmina e corta flex. Né? Então tem que ter atenção e cuidado para usar as ferramentas, usar as espátulas para você não colocar defeito onde não tem. E aí ficar com a bronca para resolver. A gente não quer bronca. Assistência técnica, a gente tem que se livrar das broncas, não causar mais broncas. Isso. Aquecendo. Aí. Agora sim. Temos aí a tampa traseira aberta, aparelho íntegro, nunca foi desmontado, zero, original, lacrado, aparelho novo, né? Então é bem diferente aí do que você pode estar acostumado a ver no YouTube aí, né? Caso real, não é brincadeira não. Abrir com cuidado e atenção. E agora tirar a manta de aquecimento. Vamos aí partir para a desmontagem. Desconectar a bateria, tirar a blindagem da bateria, desconectar a bateria, descarregar a placa, desconectar o Face ID, conectar a câmera frontal nova, conectar o Face ID, abrir o iTunes, atualizar o aparelho e verificar se vai funcionar a câmera. Então, vamos lá tirar. O Face ID o Face ID tá muito bonito, o Face ID. Não tem nada de anormal no Face ID visualmente. Tanto o impacto ficou mais na tela, mas aquela pressão não quebrou a lente, mas teve aquele impacto dentro do Face ID, né? Isso aí sem dúvida aconteceu. Aquele impacto. Então vamos lá desmontar a blindagem da bateria, proteger nossa câmera, né? Aí, ó, com a fita protetiva, proteger também as lentes para não entrar poeira aí, proteger a bateria para não colocar marca digital na bateria, nesse metal da bateria aí, né? Para ficar tudo sem marca de digital, sem marca de dedo, dentro de um padrão profissional de trabalho. Colocar também a fita protetiva nas lentes da câmera, proteger o nosso aparelho é fundamental no reparo, né? Olha lá, proteger agora, tirar a bateria, que é o flex, a blindagem da bateria, e faça o mosaico dos parafusos para não inverter ordem de parafuso. Por favor, o parafuso tem que ser conectado no mesmo local, então faça um desenho igual você está tirando o parafuso, para depois na montagem não errar. Se você errar um parafuso, já falei nesse vídeo, você pode causar uma falha catastrófica da sua placa, tá? Então muita atenção, muito cuidado. Vou colocar mais uma proteção na câmera e na lente da câmera para não entrar poeira aí. Eu estou usando uma fita protetiva que é muito legal, ela protege bem, não dá marca de cola.
Coloquei aí na tampa traseira, aí essa fita aí, tá vendo? Fita protetiva. Então protegemos aí as nossas lentes da câmera, as nossas lentes de safira, para não entrar poeira dentro. Proteger a câmera traseira, que não tem problema nenhum. E agora vou tirar a blindagem da bateria para que a gente possa descarregar nosso aparelho. Pinça cerâmica com a ponta não condutiva, tirando a blindagem, ok? E agora eu vou pegar minha espúdia e desconectar a bateria com a espúdia. A espúdia é plástica, vai desconectar a nossa bateria. Ok? E agora pressionar Power por 10 segundos para descarregar qualquer tipo de tensão na nossa placa. Descarregando então 10 segundinhos, pressionando o Power. Ok. Placa descarregada, bateria desconectada. Ok, vamos agora tirar aí o flex do back house, da tampa traseira, flex de indução do LED flash do microfone. E tirar a tampa traseira, fazendo o mesmo mosaico para não errar nenhum parafuso, não errar a ordem dos parafusos. Os parafusos são milimetricamente diferentes, então vamos fazer aquele mosaico para não errar. Tirar a blindagem, desconectar o FPC com cuidado e tirar a tampa traseira, que saiu íntegra, perfeita, e que será montada depois também com a haste de vedação, com a fita de vedação de forma perfeita. Tanto a tampa traseira quanto o display frontal, que eu vou também montar as blindagens depois que eu fizer o reparo da câmera frontal. A gente vai fazer depois a revisão desses outros processos no final do reparo. E agora, ok. Desconectando o flex da nossa tampa traseira, o wireless charger. Ok, tampa traseira desconectada, tampa traseira perfeita, pronta, cuidado com ela, né? E agora vamos aí focar no nosso objetivo, que é o reparo da câmera frontal. Vamos então colocar uma fita protetiva na bateria também, para ela sem querer não descer e encostar no flex, no FPC, né? E correr nenhum risco de curto, então coloquei um plástico também entre o flex da bateria e o FPC. E agora vamos aí mudar o microscópio e partir para o nosso Face ID câmera frontal, que é o conjunto do Face ID, Dot Projector e câmera infrared. Aí, ó, vamos tirar aí, desconectar os nossos flex. Aí está o nosso Face ID. Vamos desconectar os nossos flex do Dot Projector e câmera IR e da câmera frontal. São 2 flex. Então, debaixo desses 2 flex aí, os 2 de baixo, vou soltar eles aqui então e ter acesso aos 2 flex do lado esquerdo da câmera frontal, do lado direito o Face ID. Então vou desconectar aí e soltar os 2 flex e tirar o flex aí nessa passagem com bastante cuidado, bastante atenção, cuidado aí, usa uma pinça que não seja metálica para não correr o risco de amassar, estragar o flex. Essa pinça cerâmica é muito legal para isso, então toma cuidado. Desconecta o flex com cuidado, a gente vai tirar o Face ID agora e vamos ter acesso à nossa câmera frontal, porque eu vou colocar uma câmera frontal nova aí e vou conectar só o flex de FPC do Face ID e atualizar o aparelho e testar se a câmera frontal vai funcionar. Eu não vou desmontar o Face ID aí e cortar a blindagem, colocar a câmera antes de fazer esse teste, é o básico, né? Então eu vou conectar a câmera frontal por cima mesmo, vai ficar feio e tal, mas é para testar, e é o básico, né? Só que eu preciso tirar o Face ID até me dar uma analisada melhor nele também, ver se a câmera frontal não levou uma pancada, que ela está solta por trás. Ok, Face ID, conjunto do Face ID saiu, então tem aí o infrared, Dot Projector e câmera frontal. Temos aí o conjunto, visualmente ele está muito bom, até em relação à pancada, impacto, igual a gente viu quando tirou a tela, né? Aparentemente está tudo bom. Vou proteger aqui também para não entrar nenhuma poeira, não entrar nada de poeira, sujeira, onde o Face ID trabalha e a câmera frontal trabalha. A mesma fita reflexiva, a fita protetiva que vai aí. E aí está o nosso Face ID e câmera frontal. À direita a câmera frontal. Nossa câmera frontal está aí, ó. Olha a nossa câmera frontal. Vamos proteger esse nosso Dot Projector aí. Nossa câmera frontal está bonita e está íntegra. A pancada foi interna, então
Aparentemente deu problema interno no circuito, aí deve estar com alguma falha interna. E está muito íntegro, muito legal, bem, o conjunto não está amassado, está muito bonito o conjunto aí. O conjunto aí do Dodge Project está tudo bacana, está bonito. A gente vai desmontar aí, depois, se realmente for a câmera, a gente vai desmontar e trocar a câmera. Mas o objetivo principal agora é atualizar o aparelho com a outra câmera e ver se a câmera funcionará. Constatando-se assim que realmente é câmera frontal. Aparentemente, visualmente, ela levou aquela pancada, mas não apresenta desgaste visual de pancada, não apresenta aspecto físico de pancada. Vou proteger o nosso Dodge Projector aí, nossa câmera IR com a Captain, para não correr nenhum risco de colocar mais problema. Eu vou ficar manipulando muito esse Dodge Projector, eu não quero danificar, né? Não quero estragar nenhuma parte ligada ao Face ID, já que o Face ID não tem problema. E eu não quero colocar mais problema. Não quero colocar mais problema. Protegido, 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 protegido. Aí está. Realmente o aspecto visual está muito bonito. Não tem dano aparente visual nenhum, né? Aquele dano externo que teve no display passou para aí, mas o dano está dentro. Aí vai ficar inviável. Até numa eventual outra reparação dá para a gente fazer um reparo na câmera, tá? Que não é impossível também fazer, não. Então, já conectei a minha câmera nova, já conectei o Face ID, vamos atualizar o aparelho e verificar se ele vai funcionar. Abri aí então o Tracer Tools, baixei a firmware, escolhi a firmware e vou lá fazer um flash e aí vamos atualizar. Um bom computador com porta USB tipo C, cabo original é fundamental para reparação e internet com espaço no HD para baixar as firmwares, né? Então terminamos aí a atualização de software, vamos aí aparelho atualizado, os I2Cs das câmeras validados, vamos ver se a câmera frontal agora vai aparecer. E ficou meio feio, né? A câmera ficou por fora, mas não importa, o objetivo é fazer o teste. E se der câmera frontal agora, aí sim vamos desmontar o nosso conjunto do Dodge Projector e tirar a câmera frontal antiga e colocar nova. Vamos ver, a câmera aí tá para fora, mas... ligando o aparelho aí agora, depois de atualizar, para validar o periférico, sempre tem que atualizar o aparelho para validar o periférico. Aquele código que eu coloquei 0000, vamos abrir a câmera aí, vamos ver se vai dar câmera frontal. Câmera traseira, câmera frontal. Opa, temos câmera frontal. Temos câmera frontal, olha aí, ó. Temos câmera frontal. Aí, ó. Temos câmera frontal. Vou colocar o dedo aqui na câmera frontal para vocês verem meu dedo aí, ó. Aí, ó. Temos câmera frontal. Ótimo. Então, realmente, é a câmera frontal. Aí, ó, meu dedo aí, ó. Está com a película, tá, gente? A câmera frontal está com a película, né, de proteção nela aí, tá? Então, tem a película, quando ela é nova, tem a películazinha nela aí. Então, eu não estou colocando o dedo na lente, não. Então, realmente, é câmera frontal. E aí, agora, vamos partir para a desmontagem do nosso Dodge Projector, tirar a câmera frontal antiga e colocar a câmera frontal nova. E agora é um reparo que requer atenção, cuidado também. É um reparo simples, mas a gente não pode colocar mais defeito no aparelho. Vamos lá, então, para a troca da câmera. Vamos, então, desmontar agora o nosso conjunto, desconectar os flex, no qual nós atualizamos para testar se realmente era câmera e constatamos que realmente era câmera. Vamos desconectar os flex cable aí agora com bastante cuidado. Bastante cuidado, os dois flex de baixo aí são os flex da nossa câmera do lado esquerdo e do nosso Dodge Projector do lado direito. Vamos desconectar, desconectado. Vamos trabalhar agora no nosso conjunto com uma folha branca para evitar aí poluir, né? A gente tem que ter um ambiente mais clean possível, o nosso clean room máximo possível. Fazer a desconexão do flex, que está colado com a dupla facezinha aí. Desconectar, desmontar nossa câmera frontal dentro do conjunto do Dodge Projector e trabalhar trocando aí para a câmera nova. E a gente vai fazer com bastante cuidado, bastante atenção, para que a gente faça o processo aí com cuidado. Aí está a nossa câmera nova, com a películazinha de proteção. Vamos tirar tudo aí, desmontar, e a partir de agora, com bastante atenção, bastante cuidado, e começar a desmontagem soltando o flex, né? E fazer a desmontagem da parte metálica do Dodge Projector. Um pouco de óxido isopropílico, pouco,
para ajudar a descolar. Depois a gente vai tentar manter tudo o máximo original possível também, né? Então vou aí desconectar o flex da câmera frontal, ok? Flex desconectado, dobrar. A gente vai dobrar da mesma forma, prender da mesma forma e fazer todo o nosso trabalho aí de montagem, colagem, teste, né, da nossa nova câmera frontal no nosso flex, da nossa armação metálica do Dodge Projector. E aí ele é colado, tem uma cola aí que prende tanto a parte superior quanto a parte inferior. Então a gente tem que dar um calor aí de leve, para descontar uma blindagem em cima também, que eu tenho que deixar ela de volta. E eu vou atacar essa região aí, esse sentido desse ponto, para desconectar essa cola que está embaixo. Depois eu vou cortar esse metal com uma retífica. Tá? Então o primeiro ponto é desconectar, soltar essa cola que prende a câmera, tanto embaixo quanto em cima. A gente tem cola nos dois pontos, eu vou usar aquela ferramenta Demolition CPU para isso. Vou aquecer aí a 130 graus, ar 40, bico fino, aquecer embaixo e em cima, que a câmera também está colada lá em cima. Então vou aquecer embaixo e usar a minha lâmina aí para adentrar e descolar, né? E cuidado com a parte metálica, com a blindagem desse lado aí. Para essa blindagem que é a terra, a câmera, para não ficar dando ruído e interferência. Cuidado com o flex do Dodge Projector. E vamos aí partir para descolar, tanto em cima quanto embaixo, com o ar quente. Agora, bastante cuidado com o ar quente, com o resto da câmara IR, o nosso Dodge Projector, né? Muito cuidado para não estragá-los. Então, vou pegar minha estação de solda agora, colocar 130 graus, ar 40 a 50, bico fino. E vamos aquecer essa região aí para que a cola solte mais fácil. E a gente consiga remover, depois cortando a blindagem, remover a nossa câmera frontal do nosso conjunto do Dodge Projector. Então, calor somente para fora, não coloque calor no IR, né, e no Fluid. Calor para fora, atrás, de um lado e do outro, calor com bastante cuidado. Injeta o calor aí. Isso, calor. Aí a gente vai aquecer, ok? E agora com a ferramenta, vamos aí começar a tirar a cola. Cuidado, aí, ó. Vamos lá inserir a ferramenta. Inserimos a ferramenta. Tranquilo, de leve. Se precisar aquecer mais, aquece um pouco mais. Vamos trabalhar conectando a ferramenta. Isso, devagar, tranquilo, com cuidado. Para descolarmos aí a nossa câmara do metal que compõe o conjunto, tá? Aí, ó. Então, cola de baixo removida. Vamos aí cortar a blindagem agora com a retífica, com bastante cuidado. Cortar a blindagem do lado direito aí. E com a retífica, com bastante cuidado, tirarmos essa blindagem e fazermos o trabalho aí com cuidado. Girando. Blindagem solta e agora vamos aquecer a parte superior. Vamos aquecer a parte superior para descolar e tirar nossa câmara aí. Mesma temperatura. E aquecemos então a parte superior e agora com a nossa Spudger, vamos pressionar levemente nossa câmara para baixo. Essa câmara é a câmara defeituosa, então tem que cuidar aí da nossa armação, do nosso metal, né? Para não desalinhar demasiadamente o metal e parar o Face ID. Então tem que ter cuidado aí, porque eu não posso parar o Face ID. Essa câmara é a câmara com defeito, então não tem que ter tantos cuidados assim com a câmara, e sim com o chassi metálico do Dodge Projector. Tá? Então tirei a câmara aí agora. Tive que empenar um pouco o nosso chassi metálico, eu vou desempenar para montar a câmara nova.
e a gente soldar depois essa câmera nova. Eu vou tirar aqui o excesso de cola que segura a câmera, a cola aí. A gente vai usar o ar quente agora também aí para desconectar e tirar toda essa cola que segura a câmera frontal no chassi, na armação desse chassi, né? Então vou usar a mesma temperatura, vou usar o ar quente, colocar um calor aí, e com a minha ferramenta vamos remover essa cola toda que está em todos os lados aí, ó. Tá vendo aí? Em todos os lados da câmera frontal. Então vamos lá, pegar o ar quente e aquecer e remover essa cola aí do nosso chassi metálico, do nosso Dodge Projector, Aí. Ok? Aquecemos, vamos aí tirar a cola, tirando a cola, tirar toda a cola, um capricho, né? Aquele cuidado em toda a região, todos os lados, para que a câmera assente perfeitamente aí, sem problemas, ok? Cola removida, dá aquele talento aí para ficar tudo bacana, isso, bem limpo, bem clean, quanto mais clean melhor, né? Mais um pouco de calor. Saiu. A gente pode usar depois o ar para soprar toda essa poeira que está aí, esses pedaços de cola que estão aí, né? Aí, ó, olha aí, agora sim, beleza. Temos aí a cola quase toda removida do nosso chassi. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, isso. Muito bem. Ok. Melhorar nosso clean room aqui. Isso. Então agora sim. Tem o chassi aí. Dá o último acabamento no chassi. Para que a gente tire as últimas sujeiras do chassi. E fique tudo aí perfeito, bonito. Para que a gente monte a nossa câmera frontal nova. E volte a ter imagem na câmera selfie aí. Vamos aí caprichar na limpeza. Para que tudo esteja limpo, clean, né? Eu vou usar o fole, ou você pode usar o ar. Para tirar o resíduo aí desses pozinhos que ainda ficam aí, né? Na região. Depois com a flanela antistática e álcool isopropílico vou limpar tudo aí. Mais um pouco de ar quente para tirar o resto. Capricho, 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 capricho. Ok? Quase lá. Estamos quase lá. Quase. Ok. Ok. Pouco de álcool agora. Vamos fazer aí uma limpeza agora então. Com a flanela antistática e a pinça. Para já prepararmos a montagem da nossa câmera frontal no chassi. Bastante cuidado, muito cuidado com o flex do Dodge Project, encaixando a câmera aí agora. Encaixamos a câmera. Vamos travar a câmera aí na posição. Eu vou usar para a câmera ficar aí, não é para fixar a câmera, mas para ajudar a fixar, eu vou usar uma dupla face, vou prender aqui, apertar o chassi para aquele molde, e eu vou usar uma dupla face pequena para ajudar a segurar na posição e colar. Essa dupla face não vai ficar aí não. Aí, ó, já temos aí a montagem parcialmente como vai ficar razoavelmente bem pelo processo agressivo que é isso, né? É um processo bem agressivo, retífica, tirar a cola, não é um processo que não é agressivo, falando a verdade é bem agressivo mesmo, né? A agressividade tem que ser de forma suave para que não detone tudo. Se você exagerar na dose, vai amassar seu conjunto, vai causar dano no flex, vai parar o Face ID. É uma agressividade moderada, né? Se existe agressividade moderada, né? Aí, ó, vai ficar a montagem razoável. Aí eu vou prender tudo e soldar depois, né? E já dar uma desamassada para ficar menos amassado possível. Então já estou mensurando isso e preparando como é que eu vou desamassar para chegar na posição. Aí, ó, isso, uma leve pressão, isso, leve pressão para ficar mais alinhado possível. Aí, ó, tá razoavelmente alinhado agora. Aí eu vou colocar agora
na posição e soldar. Para que ele fique na posição certa, é importante a câmera ficar 100% alinhada, porque ela vai montar alinhada na tela frontal. E a câmera não pode ficar torta. Então é importante que a gente colhe essa câmera aí certa. É difícil colar essa câmera certa, então eu vou usar essa dupla facezinha só para segurar a câmera na posição. Ela não vai ficar aí, tá? Só para segurar, e eu tenho uma condição de alinhar ela aí, ó, tá vendo? Eu vou alinhar ela perfeitamente aí, ó. E depois que eu colar, eu vou tirar essa dupla face. A dupla face é só para ajudar a eu manter na posição para colar. Então eu vou cortar o excesso aí dessa dupla face, que ela não vai ficar aí. Aí eu com a cola UV vou colar a câmera na posição certa e partir para soldar o metal com ferro de solda. Então, essa dupla face é só para alinhar mais ou menos na posição certa e eu conseguir com a pinça colocar na posição correta e colar com a cola UV. Aí, ó, viu? Agora eu vou conseguir dar uma alinhada na câmera, no eixo dela aí, ó, olha aí com a pinça. Vou alinhar ela no centro aí, ó, tá? Alinhei ela mais ou menos aí, alinhei pelo flex, ó. Aí eu consigo dar uma alinhada na câmera e colar ela, porque ela não vai mexer tanto mais, porque ela tá com a dupla face lá em cima, dando uma segurada entre aspas nela, né? Aí, ó. Então alinho ela aí, tá bem alinhada, alinhei ela no frame aí, ó. Esse alinhamento é fundamental, ó, alinhei. E ela vai manter mais ou menos fixa, devido à dupla face que está lá em cima. E eu vou poder fazer a colagem com a cola UV aí agora. Eu vou colocar uma cola UV aí agora, para que ela segure e fique na posição. Vamos lá. Aí, ó. Depois que ela ficar na posição, eu colar a cola UV, eu vou apertar ela aqui e soldar com ferro de solda, onde eu cortei com a retífica. E vai ficar tudo razoavelmente bem montado. Razoavelmente bem montado. Porque bem montado mesmo é só o fabricante faz, né? A gente fez um processo aí bem complexo. Então vamos limpar nossa câmera aí, limpar nossa câmera frontal, para a gente preparar para fazer o processo de cola. Dá um talento nela aí, que eu tirei o plástico, já coloquei o dedo aí próximo, cuidado, né? Para ela ficar bonita, nossa câmera tá legal, beleza? Álcool isopropílico finalizante estático. É bom tirar esse plástico aí só depois que o processo ficar finalizado, mas como eu estou movimentando demais, acabou que saiu o plástico de proteção da câmera, tá? Então tem que atentar nesse ponto aí, né? Então vamos lá, dá um talento aí na câmera, isso, cuidado, movimentos leves, isso, uma limpeza bacana, ok, somente álcool isopropílico e a flanela. Limpamos aí nossa câmera frontal para a gente fazer a colagem e fazer a solda da blindagem. E a dupla face está ali ainda. A gente vai colar com cola UV agora, depois soldar o metal e depois tirar a dupla face, tá? Vamos seguir com o nosso procedimento para ficar tudo, faça tudo de forma correta, bonita e fique profissional o nosso trabalho e funcione efetivamente bem e aguente quedas, né? Então tem que ficar bem feito para aguentar, infelizmente, aguentar quedas. Então eu vou colocar o UV aí agora, aquela que segue em 3 minutos, 3 segundos, né? 3 minutos não, é sacanagem, 3 segundos. Vou colocar o UV aí agora. Aí, ó, vou colocar o UV para a gente colar a câmera na posição. Atenção aí que agora a câmera tem que estar colada no alinhamento, né? A dupla face está me ajudando a fazer isso. E agora eu vou colocar a luz UV por 3 segundos para curar nossa primeira parte da montagem da câmera frontal no chassi. Luz UV, 3 segundos aí, para que solidifique essa primeira parte. Eu deixo um pouco mais de 3 segundos também, é claro, mas ela cura em 3 segundos. Então vamos deixar aí agindo a luz UV. Ok. Do outro lado agora, onde está a dupla face, vamos tirar a dupla face agora, descartar e jogar fora, ok? E agora vamos colar em cima também. Aí, ó, o alinhamento ficou muito bom, ficou perfeito. A gente consegue ver o alinhamento aí, ó, tá vendo? É importante ter esse alinhamento, tem que estar 100% alinhado, tá vendo aí, ó? E agora vamos colar, aí, ó, vamos dar um alinhamento ajeitado, isso, agora vamos colar também na parte superior, depois soldar o metal com ferro de solda. E agora vamos para a parte da cola UV de novo, a cola de 3 segundos, na parte inferior. E agora que está para a gente superior, né? Do outro lado onde nós colamos. Aplicando um pouco de cola UV.
E agora luz UV. Isso. Beleza. E agora vamos partir aí para a nossa cola embaixo. Um pouco de cola embaixo também. Depois a gente vai fazer uma colagem final também, depois que eu soldar com o ferro de solda do metal, tá? Luz UV. Ok. E agora vamos aí a soldagem com o ferro de solda, onde nós cortamos com a retífica nesse metal, nessa ponta aí, onde está nossa pinça. Então eu vou segurar aí e vou soldar lá, ó. Segurar um pouquinho com a luz UV primeiro, para que mantenha mais ou menos na posição. E a gente vai fazer a solda, né? Vou fazer a solda agora nesse metal para que feche todo o conjunto aí, ó. Vai ficar, depois de pronto, fechado, razoavelmente bem feito, né? Porque bem feito de verdade, só novo. Beleza? Vamos fazer então agora nosso processo de solda aí agora do metal para ficar fechado o nosso conjunto. Então vamos lá. Ferro de solda, 380 graus, ponta faca, estanho, e vamos soldar aí com a ponta faca as junções que foram cortadas com a retífica. E aí mantendo aí fechada a blindagem do nosso Dodge Projector como era original. Aí, ó, ferro de solda. Aí, travando. Estanho. E agora pressionar um pouco para baixo e soldarmos aí. Ok. Ok, temos um alinhamento. Temos um alinhamento satisfatório. E agora vamos colar a parte de cima com um pouco mais de solder mask para que a câmera fique presa, alinhada no seu frame do Dodge Projector, do nosso Face ID. E aí eu vou colar embaixo também para que trave bem, um pouco mais de solda UV, cola UV, né? Solda UV, solder mask. Aí, ó, em cima da solda, e soldamos com a solda em estanho, né? Colamos o metal de novo e vou colocar uma solder mask também, uma máscara de solda, uma cola UV, para ajudar a segurar tanto embaixo quanto em cima também, ó. Como eu mexi, ela soltou um pouco, então eu vou colocar um pouco mais de cola UV aí, para que segure bem a câmera e quando tem um impacto ela não solte e a câmera fique na posição certa que ela tem que ficar, montado lá no conjunto do Face ID e do display, para que fique centralizado, que a câmera frontal fique centralizada. Embaixo, um pouco mais, ok, isso, ok, centralizado, um pouco mais na parte de cima também, e já vamos finalizar e curar essa cola aí, ó, também travando o conjunto. Cuidado com os excessos. Travei o conjunto aí. E agora curando com a luz UV. Ok. Curando a parte inferior. Curando também a lateral aí. Deixando agir. Curando a parte superior agora. Ok. Isso, muito bom. Agora eu vou colocar a blindagem, o aterramento, né? E travar, fechar. Montar nosso Face ID com a câmera frontal. Preparar a montagem no nosso dispositivo. Tirar a Capton aí. Isso. Colocar a blindagem, o sticker da blindagem.
prender os flex, travar os flex com a dupla face, que são colados um no outro, dar uma limpeza no nosso Dot Projector, na câmera, no metal, que tiver alguma sujeira, né? Eventualmente tiver alguma sujeira, para montar no conjunto sem poluir o display, onde vai estar a lente no display. Isso, bacana. Muito bom. Travar aí o nosso display, o nosso flex um com o outro. Tá vendo? Ele já tem a volta no metal, ele trava um com o outro aí para entrar no espaço lá do chassi, né, do housing, perfeitamente. Tem que entrar perfeitamente aí no nosso chassi, onde está a nossa placa, os nossos outros flex, e na volta da câmera. Aquele talento antes de fazer a montagem. Muito cuidado aí, bem de leve. E já vamos aí preparar a montagem. Tirar o nosso plástico proteção filme aí que estava protegendo a poeira, né? Montar o nosso conjunto aí, dobrar o flex de forma correta. E vou colocar uma dupla face depois nesse flex para ele ficar preso também no chassi igual ele estava originalmente, para ele não ficar solto aí, ó. Vou montar ele primeiro, passar as curvinhas dele aí, as curvas, olha a curva como é que ele passa aí, ó. Pinça com cuidado, pinça que não corte, que não fure, né? A pinça cerâmica é ideal para isso. Passar no orifício aí corretamente, aí, ó, dando uma volta certinho. Vou colocar uma dupla face onde está meu dedo aí depois, para ele travar bem, encaixar bem. Tem que estar bem posicionado, bem encaixado, bem alinhado. E aí, vai faltar só a dupla facezinha aí, que eu vou colocar nesse flex. Ok, vamos passar aí em volta. Vamos prender no FPC, levantar os flex aí agora. Levantando os flex. Vamos travar aí os flex agora. Do lado esquerdo, câmera frontal, lado direito, Dot Projector e câmera IR. Ok. Vamos travar tudo muito bem aí, cuidado com os flex, cuidado nos passantes aí, para não cortar o flex na dobragem, cuidado na conexão, no pressão do dedo, né, para pressionar ele corretamente. Ok. Agora do Dot Projector e câmera IR. Ok. Ó, bacana, vamos colocar os outros flex agora também, bem travado, bem preso, conferido. Usar a pinça para dar um aperto legal, ok. Travando os outros flex, travado. Da antena agora, travado, ok. Conferido. Muito bom. Temos aí a montagem básica. Agora tirar aí as marcas de dedo, digitais, sujeiras que a gente sai deixando, né? Isso, vamos limpar tudo aí para ficar um trabalho clean, trabalho limpo. E aí, ó, já temos aí o nosso Face ID posicionado. Vou tirar a fita protetiva. E aí vou tirar a fita protetiva também da câmera agora. E aí a gente está conferindo o alinhamento, tudo bacana. Aparentemente tudo bem. E vamos lá, vamos testar agora se vai funcionar para a gente fazer a montagem final. Vamos ligar o aparelho, tudo posicionado. Vamos verificar se o Face ID funciona e se a câmera frontal funciona. Fazer um pré-teste antes de fazer a montagem final, antes de fazer a troca da cola dupla face que segura o back house, né, a fita de borda. Vamos testar aí se vamos ter a câmera frontal montada aí, se está alinhada, testar se o Face ID funciona, se está tudo dentro do padrão para a gente proceder com a montagem final. Lembrando, temos ainda que, depois que funcionar, colocar a blindagem do display, colocar a blindagem do flex do LS, a blindagem do flex do display, blindagem do flex do LS, trocar aí vamos testar a câmera frontal. Ok. Câmera frontal ok, operante, funcionando. Face ID agora. Vou dar uma limpezinha aqui para testar melhor, né? Vou mostrar para vocês também. Aí, ó. Câmera frontal funcionando, bacana. Aí, ó, câmera frontal, câmera traseira. Tá com plástico, né? Então tá desfocada mesmo, normal. E câmera frontal, perfeita aí, ó. Aí estamos na câmera frontal. Olha aí, ó. Câmera frontal 100% funcionando, ok? Beleza? 100% funcionando. Câmera frontal limpa, perfeita. Olha a câmera aí. A câmera frontal vem da câmera. Beleza, vamos lá testar o Face ID agora, desbloquear aí, desbloqueou normal para o Face ID. Então temos Face ID, temos câmera frontal, mais uma vez, aí ó, temos Face ID operante, sem dano no Face ID, câmera frontal resolvida, aí ó, câmera frontal resolvida, câmera traseira e frontal, e agora eu vou tirar a película aí, né, da câmera frontal traseira, para proceder à montagem.
colocar fita de borda aí na fita de vedação no back house e fita de vedação no front house do display, colocar as blindagens do flex do display touch, do flex do LS, proceder o reparo final, para finalizarmos aí o processo e termos um produto com qualidade quase padrão de fábrica. Sem padrão não tem avanço. Então vamos seguir com muito cuidado e já vou voltar com o resultado para vocês, né, de como ficou o trabalho, sempre limpando tudo, deixando tudo dentro do padrão, tirando as digitais, colocando todos os processos. Vou aí, então fazer o processo final aqui, fazer a limpeza da fita antiga, colocar uma fita nova de fechamento, né, a fita de fechamento da tampa traseira e uma fita nova de fechamento da tampa frontal, a fita de vedação do painel frontal e do painel traseiro. E depois de 24 horas, o aparelho já está aqui, o nosso dispositivo já está pronto para finalizarmos o reparo e verificarmos o estado do nosso dispositivo pós-reparo. E agora vamos aí testar nosso dispositivo, certificado de garantia junto com o produto, ordem de serviço, vamos colocar tudo junto, ordem de serviço, certificado de garantia, e vamos embalar o produto na nossa caixinha especial para fazer a entrega do dispositivo e o dispositivo ficar pronto aí para ser entregue ao cliente. Claro, ele vai receber uma película de brinde. E aqui o nosso dispositivo. Vamos ligá-lo, ok. Vou resetá-lo também para voltar como estava. Brilho no display, True Tone, ok. Face ID, vamos testar Face ID, ok. Desbloqueou, perfeito. E agora a nossa câmera frontal. Aí, ó. Quem vos fala. Então é isso aí, galera. Reparo efetuado com sucesso. Câmera frontal. Aí, ó. Reparo efetuado com sucesso.